Olá a todos, hoje nós vamos apresentar mais um vídeo da Espiritualidade em Foco. Mas antes de eu começar a falar, vai lá, dá um like e se inscreva no canal, é importante para nossa divulgação e compartilhe o vídeo. O tema que nós vamos falar hoje é sobre a Bíblia e a espiritualidade. Nós temos muitas igrejas cristãs que acreditam apenas que nós somos um corpo de carne, viemos do pó e para o pó voltaremos, porque interpretam literalmente essa passagem bíblica que diz exatamente isso. Nós viemos do pó e para o pó voltaremos. E essa crença de que nós somos apenas pó e vamos nos transformar em pó e aguardar o dia do juízo final, é uma crença que leva muitos espíritos a ficarem perdidos quando no momento do desencarne, porque acreditam friamente de que no momento que morrem, nada mais serão, nada mais restará. E o espírito sobrevive à morte do corpo físico. E com a sobrevivência do corpo físico, o espírito acredita que ainda continua vivo e fica perdido no mundo astral, fica vagando no mundo astral, porque nem sempre ele é socorrido, nem sempre ele pode ser amparado, até pelas ações que ele praticou, aquelas ações que falavam em nome do materialismo exacerbado, que acreditava que ele fosse apenas pó. Então, eu quero deixar um alerta para vocês todos que são de religiões cristãs e que não acreditam na existência do espírito. Meditem sobre isso. Fiquem sabendo que nós não somos apenas corpo de carne, que o que volta para o pó é o nosso corpo de carne, a nossa alma, o nosso espírito sobrevive a tudo isso, porque nós temos um corpo idêntico a esse, que se chama perispírito e que habita o mundo astral depois de nossa passagem para a vida após a morte. Bem, um outro aspecto que deve ser considerado é que, para aqueles que imaginam, que acreditam que o homem é só pó e que o homem habita apenas uma vez, em uma só passagem, esse planeta, tá? É importante considerar a natureza. Volte seus olhos além dos textos bíblicos. Olhe para além da Bíblia, do horizonte bíblico, e você vai perceber que Deus não cabe em um livro, porque Deus é um universo com milhões de galáxias, milhões de planetas, e a Terra é só apenas mais um planeta que faz parte do universo. É como se nós comparássemos um grão de areia com uma praia. A Terra é só um grão de areia. Então nós viemos para a Terra, nós não fomos gerados e formados aqui enquanto espíritos. Nós chegamos vindos de outros planetas, de encarnações e mundos inferiores ao da Terra, e tivemos a honra e a glória e o merecimento de vir habitar este planeta para, nas nossas várias passagens reencarnatórias pelo planeta Terra, nos aperfeiçoarmos espiritualmente e podermos seguir a nossa jornada para outros mundos de maior progresso do que a Terra. Se você olhar o universo, se você olhar Deus, você vai perceber que ele é muito maior do que simples textos bíblicos, que muitas vezes os teólogos se debruçam fazendo interpretações, milhões de interpretações para conseguir chegar a uma razão lógica sobre aquele texto e não conseguem, porque formulam centenas de teorias e não conseguem chegar a uma coisa chamada razão. Porque não basta dizer que fé é só emoção e que a fé não é a razão, porque isso não é verdade, isso é um grande equívoco. A fé é movida também pela razão. Nós podemos falar que fé
é algo que não tem razão, enquanto nós cremos em algo que nós não podemos agora, nesse momento, ver, tá? Aí é emoção. Mas, além do que os nossos olhos físicos conseguem alcançar, o mundo astral, ele é povoado de espíritos e é regido por leis da lógica e da razão. Por isso não faz sentido que alguém nasça nesse planeta, viva aí 1 ano, 2 anos ou até 100, 120 anos, se transforme em pó e esta será a sua única existência. Que glória há nisso, que aprendizado há nisso. E o que é que acontece depois que nós partimos, depois que o nosso corpo vira pó? Para onde vai o nosso espírito? Vira pó também? Isso não tem lógica, isso não tem razão, porque Deus não seria um pai tão injusto de permitir que alguns vivessem 100 anos, outros vivessem alguns minutos. E qual vai ser a recompensa e qual vai ser o critério de julgamento para aqueles que viveram 100 anos diante daqueles que viveram 1 hora, 2 horas, ou 1 ano, ou 2 anos, ou 20 anos? Então, é necessário compreender que nós não vivemos só uma vez nesse mundo, nós não temos só uma passagem por aqui. Nós somos seres eternos, criados à imagem e à semelhança de Deus. Então é ilógico, é irracional acreditar que você se transforma em pó, tendo vivido tão pouco tempo, e depois vai esperar a vinda, o dia do juízo final, para prestar contas. Mas prestar contas de quê? Se você teve tão pouca oportunidade, tão pouco tempo, para viver onde? No inferno eterno? Ou no paraíso eterno? Qual é o critério utilizado? Qual é o critério de justiça utilizado para medir o comportamento de uns e de outros? Nós precisamos analisar essa questão com base na razão e na lógica. Deus não criou o universo para que nós possamos ficar contemplando as estrelas como seres que vivem apenas alguns anos e que depois tem que prestar conta de tudo que fez. Nós somos seres eternos, por isso nós passamos por aqui várias vezes até nos aperfeiçoarmos e termos o merecimento de não estar mais nesse planeta, de estar no mundo, nos mundos felizes, nos mundos iluminados e até podermos ter a escolha de reencarnar em planetas muito mais avançados que esse. Então é necessário sempre, quando você ouve um líder religioso falar sobre a questão da morte, é necessário refletir um pouco sobre a razão, sobre a lógica da existência do homem no planeta Terra. Nós não somos seres que fazemos apenas uma única passagem, que nascemos e morremos aqui. Nós somos seres que viemos de outros planetas, já reencarnamos em outros mundos e hoje estamos aqui cumprindo uma missão. E vamos passar um período aqui na Terra até que nós possamos cumprir e aprender tudo aquilo que nós nos propusemos a fazer aqui. Depois que nós conseguirmos nos iluminarmos o suficiente para sairmos desse planeta trevoso, nós podemos ascender a mundos superiores. Enquanto isso, nós temos que ficar aqui sentados no banco da escola. E não dá para acreditar, por uma razão de ordem lógica e racional, que temos apenas uma única passagem e que por essa passagem ou vamos para o paraíso eterno ou para o inferno eterno. Outra coisa que é conveniente a gente refletir a respeito. No momento da morte, o que é que acontece conosco? Viramos pó junto com o corpo ou espírito? Se o nosso espírito sobrevive, como muitas religiões cristãs acreditam, aliás, esse é um ponto de divergência entre os evangélicos, se vira pó, se há ou não a existência de espírito, se o espírito sobrevive à morte. Se sobrevive, onde esse espírito permanece enquanto aguarda o dia do juízo final? Isso a Bíblia não diz.
mas é preciso que nós tenhamos consciência de que algo existe depois da morte. E se existe, nós precisamos saber o que é que existe, para onde vão esses espíritos, o que é que eles fazem. Eles ficam em algum lugar, no paraíso, no umbral, no inferno, onde quer que seja, mas o importante é que os textos bíblicos se limitam a dizer isso, que há sim espírito, mas nós precisamos refletir, estudar e saber para onde é que nós vamos enquanto espírito. Essa é a mensagem, esse é o recado de hoje e fica a reflexão para que todos pensem sobre isso. O que acontece conosco após a morte? E no próximo vídeo eu vou falar o que é que acontece quando nós desencarnamos. Um abraço a todos e até a próxima.